Você falou que se inspira na gestão da China nas províncias, mas a China, por exemplo, proíbe a livre movimento, o direito de ir e vir dos seus cidadãos que, se nascerem na área rural, não podem mudar na área urbana, tirando algumas exceções, se passa na faculdade ou se arruma emprego na cidade. Você acha que isso se aplica? A China não é um problema, não é um exemplo problemático, considerando que é uma ditadura que oprime a sua população? Não é esse exatamente elemento que eu estou me inspirando. Eu estou falando dos KPIs, os indicadores de desempenho nas gestões das províncias, e isso permitia a ascensão das lideranças políticas dentro do partido. Então, a meritocracia que É eles uma aplicam meritocracia dentro do. na É isso que gestão. vocês estão. Porque você pega uma cidade, por exemplo, no interior do Nordeste, ela recebe todo o dinheiro dela do FPM e de repasses também estaduais, um pouquinho. O prefeito é reeleito. Não obstante, ele não melhora nada educação, segurança, saneamento básico. Ou seja, aquela é uma cidade fantasma do ponto de vista da administração pública. Se esse cara ele é reeleito e ainda por cima ele elege um deputado com o apoio dele, isto é absolutamente doentio. A gente está recompensando quem trabalha mal. Tanto que, eu falei agora no bloco anterior, o Brasil é governado por um Alcolumbre, que é do Amapá, por o presidente da Câmara, que é da Hugo Paraíba, Mota. o Hugo Mota, o anterior é do Alagoas, o Ciro Nogueira, era um político dos mais influentes, ele é do Piauí, o de Pernambuco é o Rueda, do União Brasil. Então, quando a gente olha direitinho, quem administra os estados com os piores indicadores, administra o Brasil. Isso não faz nenhum sentido em termos de gestão. Na China isso não acontece. E por que não acontece? Eles estabelecem esses critérios. Acha que daqui pra gente pegar uma experiência boa deles e utilizar aqui. E também a Itália tem algumas coisas assim, o Japão ele tem um elemento meritocrático na gestão, inclusive de contas públicas, muito legal. Nós precisamos trazer. Até porque uma coisa, as cidades ao redor do Brasil, elas coletam os próprios impostos e sobrevivem da própria arrecadação? Não. Então o dinheiro vem do governo federal, que em última instância é dinheiro coletado dos cidadãos de outros lugares do Brasil. E aí esse governo federal e essas pessoas não têm o direito a interferir na gestão de uma cidade que não se autossustenta? Não faz sentido. É que você botar um cara pra morar na tua casa, ele vive com o dinheiro teu, e aí ele manda, não, eu faço o que eu quiser aqui, faz o que quiser, uma ova. Desculpa, é que esse assunto me irrita muito. Ontem o prefeito de Turilândia, que é um corrupto que roubou 56 milhões, foi solto e a população foi fazer uma festa no meio da rua pra ele. A população, desculpa a população de Turilândia, tem a menor ideia do que tá falando, é irresponsável, merece, infelizmente, tudo que tá acontecendo com ela, que ela vive numa cidade com IDH baixíssimo, e ela não tem o direito de usar o dinheiro do resto do Brasil para manter um ladrão roubando a gente. Então isso vai ter que ser alterado. Pois é, isso é um debate até de divisão de votos entre o Sul, o Sudeste e o Nordeste, que é muito, muito impactante, mas só para terminar esse aspecto, você citou alguns exemplos internacionais que vocês usam no Missão. E o caso do Milei na Argentina, você acha que é um exemplo ou fornece algum tipo de exemplo positivo para o seu programa de governo? Sim, a coragem que o Milei teve em falar as políticas que ele teria que fazer em termos econômicos, as reformas que ele precisaria fazer em termos econômicos no período eleitoral, sendo absolutamente sincero e honesto com o eleitor. Ele não está aplicando um 171 no eleitor, como o nosso querido amigo Flávio, né? Meu amigo Flávio está fazendo. O Flávio está falando, eu não tenho proposta, eu não vou falar senão eu perco o voto. E aí ele vai lá e abraça o Milei. Mas gozado, o Milei fez exatamente o contrário. Ele tá avisando, gente, vai cair a casa, vai tudo dar ruim. Eu também tô avisando, vai dar ruim, e eu vou precisar fazer uma série de reformas. Boa parte dos nossos eleitores podem não concordar, mas eu preciso falar para eles que eu vou fazer do que meter um estelionato. Eu não vou ser estelionatário. Do ponto de vista político, isso é uma vergonha. E o Milei não foi. A aplicação das políticas dele estão sob dúvida. Quando é que vem os resultados? Tem muita discussão. Tem gente falando tem maquiagem de contas por parte dele para apresentar indicadores melhores. Eu sei que ele aplicou as reformas em muitas medições, por exemplo, na parte de inflação e contas públicas houve algumas melhoras claras, mas ainda ele precisa ter um retorno, vamos dizer, claro, para que do ponto de vista político ele consiga se reeleger. Falando em política, o que você acha dos partidos políticos atuais no Brasil? Temos mais de 30 partidos registrados, o nosso Congresso é muito fragmentado, e os maiores partidos que aparentemente sairão como vencedores, assim, claro, mudanças à parte de última hora dessas eleições são o PT, como sempre, o PL e o PSD do Kassab. Além de, claro, siglas menores que poderiam ganhar uma outra posição a mais. Qual que é a sua opinião sobre a classe política e sobre a estrutura partítica hoje do Brasil? Desses nomes que você citou, o único que é um partido é o PT. Né? O que significa ser um partido? Você representa uma visão de parte da sociedade e você perde e ganha defendendo essa visão, essa perspectiva. Os outros são o quê, na sua opinião? São cartórios. Então, para a pessoa que está nos assistindo entender, o PT, quando ganha uma eleição no município, no estado, ele ganha e vai implementar a visão de mundo do PT, do qual eu discordo, mas todo mundo sabe qual é a visão do PT. Beleza.
Quando o PSD ganha uma eleição, ou quando alguém ganha uma eleição e ele é instado a tal ou não está no governo, ele sempre vai estar no governo. Porque o PSD não é um partido, ele não tem visão de... Alguém sabe quais são as ideias do PSD? Alguém sabe quais são as ideias do PL? Existe lá uma fundação bilionária, a Fundação Álvaro Vale, que usa dinheiro público para supostamente pesquisar. Eles são do PL. Quais são as ideias que surgem do PL? Qual a ideia do MDB? Qual a ideia do PSDB? Qual a ideia do Podemos? Qual a ideia do, sei lá, do Avante? Ninguém tem ideia nenhuma, eles são legendas. A função deles é se apropriar de recurso público e permitir que pessoas concorram a eleições. É partido o PSOL, é partido o PT, é partido a missão. Partido. Nós temos um conjunto de ideias, você pode gostar ou não gostar delas, mas todo mundo que está no partido tem que defender esse conjunto de ideias e você não vai aderir ou deixar de aderir a um governo mediante apenas a sua conveniência regional. Lá no Maranhão, onde eu estive, o PL, partido de, bem entre aspas, assim, ó, gigante, o partido de direita tá com o PT nas prefeituras, em todos os lugares. O PL é um partido do centrão. Então eu não consigo... O que é o PL? O PL é um arranjo que o Valdemar da Costa Neto, que é um presidiário, um ex-presidiário, que infelizmente está solto, é um arranjo que ele está ganhando dinheiro, usando o voto de direitista. Ah, é isso aí, pátria, Deus, família, me dá seu voto aí, otário. É isso que ele faz, ele está tomando o voto dos tiozão, dos velhos bolsonaristas, vai ficar rico, reforça o caixa do partido dele, e depois que a onda bolsonarista sair do PL ou passar, ele vai ganhar dinheiro fazendo outra coisa, apoiando o PT como ele sempre apoiou, que é isso que esses caras fazem. Eles não prestam. E esses caras, eles são o grande câncer do Brasil. Eu digo mais, o Centrão e essas figuras são um câncer muito maior do que a esquerda. A esquerda a gente consegue convencer e tá muito na cara, ó, esse aqui é o meu adversário. Você consegue enfrentar. Eles não. Tem gente aqui que né, é do mercado financeiro, certo? Que tá nos assistindo. Pois bem, quantos não receberam nos bancos que trabalham, nas corretoras? Ciro Nogueira, todos esses caras para dar aula de... Ah, o Kassab vai dar aula de política. O Kassab não dá aula de política, o Kassab não entende nada de política. Porque fazer política em que o seu estímulo é ter um governo, eu tô dentro, e aí me dá um cargo, isso é muito fácil. Qualquer um faz. Isso é fácil. Difícil você defender uma ideia e perder e ganhar por essa ideia. Então eu não vejo valor nenhum no que esses caras fazem. Só que aí o mercado ainda, não, mas eles são raposas. Não, o mercado, se quiser que o Brasil, no long run, seja, vamos dizer como é que é, bull market, o mercado tem que participar da construção de um Brasil sem esses caras. E esse é um problema, e aqui eu jogo o desafio para todo mundo de mercado. Todo mundo só se preocupa com a eleição, às vésperas de definir quem é o candidato que faz preço. O mercado tinha que estar ajudando iniciativas sérias, de verdade, como acontece nos Estados Unidos, botar grana em iniciativa séria para permitir que a esquerda não vença, que o centrão deixe de existir. Mas vê se fazem isso. Todo mundo só quer fazer preço. Tive em todos esses bancos, todas essas corretoras, os caras não têm visão de longo prazo de Brasil. Os caras estão preocupados em fazer preço. Por isso que tinha aquela farsa daquele trade de Tarcísio, onde pegaram o pamonha do Tarcísio, falaram, não, ele vai ser candidato a presidente, tocado pelo Ciro Nogueira, e todo mundo sabe que era isso, e não teve. E eu avisei eles, ó, não tem, o Tarcísio não vai ser candidato, os Bolsonaro vão passar a perna nele. Tava avisando isso em outubro, novembro. Aí, mas fizeram preço, né? Fizeram preço. Pois é, a bolsa subiu no último ano também por causa disso. Só pegando esse gancho também, Renan, porque o Missão, e muita gente do MBL, manifestou em várias ocasiões perante a antiga sede do Banco Master, aqui perto, na Faria Lima. O que foi, na sua opinião, o escândalo do Banco Master e quais serão os impactos políticos de uma eventual delação de Daniel Vorcaro e de outros envolvidos nas eleições deste ano? É o maior escândalo de corrupção da nossa história, não só em termos de valor, de números, mas de infiltração, né? A contaminação do Banco Master, ela é muito mais intensa do que foi a do Petrolão. E tem uma razão disso. Como o Banco Master trabalhava com derivativo, trabalhava com, vamos dizer, valores mobiliários, como a gente diz, ele tá rodando na mão de todo mundo. Então muita gente foi contaminada. Boa parte do mercado financeiro vendeu Master, vamos ser honestos. Boa parte da galera vendeu Master e ganhou comissão vendendo Master. Boa parte da política sabia o que estava acontecendo. Boa parte do judiciário fez o que fez, sabendo que garantia impunidade para ele, permitiria a continuidade dos negócios e todo mundo ganhando dinheiro. Ou seja, é um escândalo em que a elite brasileira, em todas as áreas, roubou junta, sabia o que estava fazendo, e aí deu problema, e agora tentou, via FGC, coletivizar os prejuízos, que é o que aconteceu. Todo mundo sabe que em muitas corretoras grandes, o pessoal avisava, não, compra até 250 mil que o FGC cobre. Todo mundo sabe. Tanto que uma das coisas que eu tô avisando não vai botar o pé no meu Ministério da Fazenda sujeito que vendeu Master. Vendeu Master, não entra no Ministério da Fazenda. Nunca, não vou ter nem reunião. Por quê?
de maneira clara, um sujeito que enganou seu cliente vendendo um crime, não vai ter condição de fazer política econômica num país sério. Tá? Então, isso é um fato dado. O Master ainda não impactou politicamente as pessoas, porque, infelizmente, as pessoas pensam política em duas categorias, direita e esquerda. Então, o bolsonarista não sabe como atacar a questão do Master, porque tem gente do governo Bolsonaro envolvida. Petista, a mesma coisa. Tá todo mundo envolvido. Então, tá tudo meio em stand-by. Só que eu espero, que depois da Copa, e quando começar a discussão política a partir de agosto, e quando, se não rolar a delação, se pelo menos vazar a delação dele, aí nós começaremos a ter, vamos dizer, um despertar. E isso vai ter danos terríveis, tanto para a candidatura do Lula, quanto para a candidatura do Flávio. Agora, você falou do judiciário que foi conivente, porque não foi nem leniente, foi conivente foi parte do esquema, né, do Banco Master. Temos a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barros de Moraes, que via seu escritório recebeu um contrato, assinou um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, recebendo cerca de 80 e poucos milhões. Isso, obviamente, é um valor completamente fora do mercado de advocacia. E o dia que o Daniel Vorcaro foi preso, ele enviou uma mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, marido da Viviane, dizendo que conseguiu bloquear ponto de interrogação. Supostamente foi o pedido de prisão. O ministro Alexandre de Moraes, na sua opinião, deveria ser empichado por causa disso? Sim, e num país sério, preso. Porque né, o que ele está fazendo tem nome, né? Se você investigar, começa com tráfico e termina com influência, né? É isso que o senhor Vorcaro fazia na relação com ele. E não só com ele. Né? Se as investigações andarem, fica muito difícil você conseguir se defender das provas, dos elementos probatórios colossais que residem contra ele e contra o Toffoli. E talvez com mais um outro que estão comentando. Esse escândalo ele é muito nítido. Foi construído, eu não sei se há tempo aqui para eu construir, mas pegaram toda a elite política brasileira que se recuperou no final da Operação Lava Jato. Destruir a Operação Lava Jato já tinha engatilhado o escândalo do Master. E aí toda aquela turma do Centrão, especialmente a turma do Ciro Nogueira, do Rueda, esses caras que já tinham uma articulação muito forte com o STF, viram assim, pô, tá caindo a casa do Bolsonaro, o próprio governo Bolsonaro já tem em alguma medida amigos Vorcaro, já nos infiltramos com o então presidente do Banco Central, a relação já tá construída. Vamos viver um pouco, vamos curtir, porque foram anos muito ruins de Lava Jato, especialmente entre 14 e 19, foram anos infernais para esses caras do Centrão. Ali parece que eles relaxaram, do tipo, tá dominado, tá tranquilo, não existe mais prisão em segunda instância, qualquer problema que eu tiver eu resolvo com meu amigo no STF. Então nós estamos vivendo num país da impunidade, aí essa elite específica, ela começou a curtir os louros da vitória, que foi a destruição da Lava Jato. E eles foram muito irresponsáveis, tanto que eles não tomaram muito cuidado. O que a gente viu agora do Ciro Nogueira, cartão de crédito do Vorcaro que ficava rodando, mesada de 400 a 500 mil reais, casas multimilionárias compradas, o contrato do Alexandre de Moraes, o Toffoli sendo sócio lá do Tayaya. Tudo aí você percebe assim, não tem nem sofisticação. Eles simplesmente tinham certeza absoluta de que nada iria acontecer. E aí, a coisa estourou. Então é bom que estoure. E é bom que as pessoas se revoltem, porque são justamente esses caras que estão impedindo o Brasil de ter qualquer tipo de crescimento econômico.